Olá, minha gente! Vambora para mais um vídeo de fotografia esportiva e dessa vez eu vou contar para vocês as configurações que eu uso na minha câmera. E aí esse não é um vídeo para você copiar as configurações que eu uso, é mais uma troca de experiências para eu mostrar para vocês algumas coisas e quem sabe vocês aprenderem um pouquinho mais aí, beleza? Tô aqui com a minha água porque não tem nem água na minha casa, quem dirá suco hoje, começa a chorar, né? Mas vambora! A vela vai trazer alegria pra gente, vambora, vamos lá, tá? Eu sou Ana Lugli, fotógrafa esportiva, e se você quer ter acesso a conteúdos de qualidade sobre esse assunto, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada e me segue nas outras redes sociais que eu posto várias coisas legais por lá também. Galera, a primeira coisa que eu organizo na minha câmera quando eu vou fotografar um evento são os 3 cavaleiros do apocalipse. V, velocidade, A, abertura e I, ISO. Então, velocidade, obturador e ISO. Provavelmente nessa ordem também que a gente vai organizar as coisas. Então, primeiro eu olho e eu falo, bom, o mínimo de velocidade que normalmente eu uso é 800. Óbvio que depende das outras variáveis, que é a abertura e o ISO que a gente vai falar aqui, mas na maioria das vezes é 800 a 1250. Essa é a velocidade que eu uso normalmente. Em eventos de palco isso pode mudar, às vezes eu uso um 400, um 640, mas enfim. Para fotografia esportiva, esse é o padrão, o meu padrão. Tá? Agora, a abertura. Se a iluminação do lugar for muito boa ou se eu estiver fazendo foto com um grupo muito grande de pessoas, eu uso uma abertura maior que 2.8 ali, por exemplo, um 3.5, 4, certo? Só que, na maioria das vezes, o lugar, ele é muito escuro, horrível, então a gente usa a abertura no mínimo que ela pode oferecer pra gente. Normalmente é 2.8, você aí que tá começando não vai ser 2.8, vai ser às vezes 4, 5.6, enfim. Mas eu sempre uso o menor possível. Óbvio que, se a gente tá falando daí de uma foto, como eu já falei aqui, se a gente tá falando de uma foto em grupo, uma foto que eu preciso pegar bastante gente, algo aberto, não tem como você usar uma abertura 2.8, certo? Porque você vai acabar desfocando a galera do canto, não vai ficar bom. Então, nesses casos, você precisa se atentar a mudar essa abertura. Então, é até uma coisa que eu falo muito pra Ana Paula, tipo, não esquece de mudar isso, porque dá ruim, não tem como voltar e refazer a foto focada depois, né? Então é uma coisa que a gente sempre tem que ficar de olho, porque isso, a abertura, ela dita muito da profundidade de campo e do tanto de coisa que vai ficar focado na sua imagem. Então é isso, na maioria das vezes usamos 2.8, mas depende da situação. E aí o ISO é o mínimo que der nas condições que a gente tá. Às vezes pode ser 3.200, muito raramente. Às vezes é 16.000 o mínimo que dá, de acordo com a velocidade de pelo menos 800 e a abertura no mínimo. O ISO é o que mais varia de acordo com o lugar que a gente tá. E por que que o nosso ISO é o que mais varia hoje, né? Porque antes não era assim. Porque a gente tem um equipamento bom que aguenta um ISO alto. Só que, se você tiver um equipamento que é um pouco mais de entrada, uma DSLR um pouco mais antiga, na linha das Ds ali, as Ts então nem se fala, você não vai conseguir subir o seu ISO até 16.000, a câmera nem tem essa opção. Então, você vai ter que lidar com as outras coisas, certo? Então, usar, obviamente, a menor abertura que você pode, mas você vai ter que acabar diminuindo a velocidade, tá? Então, você que usa no máximo 3.200 o ISO, não é hoje o nosso caso. No nosso caso, o ISO aumenta e diminui drasticamente de acordo com o lugar que a gente tá. E, graças a Deus, isso existe, ISO alto. Porque, assim, inclusive, eu uso 16.000 e muitas pessoas falam, meu, você ainda tá no lucro, eu uso 5.000. 5.000 não, eu uso 51.000. Então assim, tem uma galera que sofre mais, inclusive admiro. A gente já usou 25.000 em alguns casos assim, muito esporádicos. Mas assim, depois vai dar um trampo desgraçado, né, na edição, pra fazer essa foto ter um mínimo de qualidade. Então, se eu tô num lugar que eu preciso usar o ISO 16.000, eu já vou tentar diminuir um pouco a minha velocidade pra eu ter um mínimo de qualidade ali, sabe? Então, é sempre um equilíbrio entre esses três. Pra que eu não tenha uma foto tremida, a velocidade. Pra que eu tenha uma foto minimamente com uma profundidade de campo focada, a abertura. E o ISO, ele serve pra que eu consiga controlar a minha luz ali, pra que
essa sensibilidade para que o sensor fique sensível à luz que eu tenho ali no momento. Então, por isso que às vezes ele vai ser muito alto e às vezes eu consigo diminuir ele. Atualmente, eu uso uma mirrorless, como eu falei. A gente também tem uma DSLR-1D. Mas, independente das câmeras, sendo a mirrorless ou a outra, o meu foco sempre é o iServo, principalmente na fotografia esportiva. Então eu deixo no modo que eu tenho um ponto só de foco e aonde esse ponto tiver na hora do clique é o local que ele vai focar. Eu não deixo vários pontos, não deixo tipo 3, 4 pontos, por quê? A câmera que vai escolher entre esses 4, 5, 6 pontos que você colocar. Isso é uma coisa que eu sempre faço desde o começo da fotografia, porque assim, quando eu deixo o meu ponto no meio ou um ponto específico, não precisa necessariamente ser no meio, pode ser no canto, enfim, eu obrigo a câmera a focar naquele ponto. Então eu coloco o meu assunto naquele ponto sempre. Se você deixa vários pontos ou deixa os outros modos de foco, por exemplo, iFocus, falando da Canon, o iFocus é a câmera que vai decidir onde ela quer focar, tá ligado? Então não faz sentido que a câmera decida por mim, nesse caso. Então eu prefiro usar o iServo, isso para movimentos, né? Então a pessoa vai para frente, vai para trás, vai para o lado, vai para o outro. Eu não consigo usar outro modo de foco que não seja o iServo nesse caso, certo? E o meu ponto de foco, ele sempre fica no meio. Sempre tem um ponto de foco e na maioria das vezes ele fica no meio. Se eu faço foto na vertical, eu subo um pouquinho, certo? Se eu faço foto na horizontal e eu quero que foque só no rosto, por exemplo, eu subo um pouquinho também no meio do quadro ali. Só que na mirrorless, se você tá com o botão do meio apertado pro foco, tanto faz se a pessoa vai dar pirueta ali, ele vai focar no olho. Então, hoje eu não me preocupo tanto assim, né, nesse caso. Mas uma coisa também que a gente tem que ficar atento nas DSLRs, quando a gente fotografa, é que se eu tenho um ponto de foco, né, se eu coloco ali pra câmera fazer um ponto de foco e eu deixo no modo iServo, o que acontece? Independente do que seja, a câmera vai focar naquele ponto na hora do clique. Então você não consegue focar e reajustar. Se você reajustar, vai ficar naquele mesmo ponto. Então o que a gente faz muito também? A gente fica ali com um atalho de trocar aquele ponto de foco. Não necessariamente ele fica no meio, na maioria das vezes ele fica um pouco pra cima, pra que foque no rosto da pessoa. Então a gente fica também, durante as fotos, fica trocando essa configuração de acordo com o que a gente tá fotografando. E isso é uma habilidade que você desenvolve. Isso na DSLR. É uma habilidade que você desenvolve de ficar trocando esse ponto de foco. Ah, mas eu posso deixar no automático? Você pode deixar no automático, vai facilitar, mas enfim. Atualmente, a gente sempre trabalha com esse ponto de foco, um ponto de foco, e sempre no rosto ou em algum local que eu realmente queira colocar. E aí tem um outro ponto de foco, que é o one shot. Quando que eu uso o one shot hoje na minha fotografia? Quando eu vou fazer muitas fotos de premiações, por exemplo, eu posso usar o one shot em premiações, porque daí eu posso apertar no meio do botão, eu foco no lugar que eu quero, eu também deixo o foco sempre em um ponto específico e eu consigo reenquadrar ali a câmera de acordo com o que eu quero, sem perder aquele foco inicial. Com a mirrorless, é raro a gente usar, porque o foco sempre tá no rosto. E normalmente a gente sempre quer o foco no rosto. Só que quando eu não quero o foco no rosto, aí eu uso o one shot também, entendeu? Quando é algum detalhe, alguma coisa ali, funciona pra gente utilizar. Nas DSLRs, é muito comum, quando eu fazia aniversário, eventos sociais, formaturas e tudo mais, eu usava muito one shot. Era disparado o modo que eu mais usava, assim. Só que quando a gente vai pra fotografia de movimentos, o one shot ele é meio que insustentável, porque a pessoa se move muito rápido e quando você foca e aperta pra fazer o clique, se ela veio pra frente ou pra trás, já desfocou a sua foto. Então, se você também tem dúvidas, eu vou fazer um vídeo depois certinho sobre os três, mas é basicamente isso. O iServo eu uso muito, na maioria das vezes, na maioria do tempo, e sempre focando no rosto ou na pessoa em si. E o one shot a gente usa em premiações, coisas que são mais paradas ali, que eu preciso reenquadrar alguma coisa ou ter realmente
esse foco em um ponto que não seja necessariamente o rosto, enfim, é isso. E assim, gente, falando de configurações de câmera, a gente entra em várias coisas, porque assim, hoje, com a mirrorless, quando eu peguei minha R6 na mão, eu falei, meu, tem muitas configurações que dá pra mudar aqui, sabe? Quando eu abri o menuzinho dela, que tem o modo só de foco, que é o AF ali, acho que é um AF, que é o roxinho, o rosa, no caso, meu mundo se abriu. Eu falei, mano, que delícia! E aí, o que eu fiz? Eu fiquei testando. Eu só testava, eu fiquei, tipo assim, parecendo uma criança mesmo, brincando com a câmera, porque eu falei, meu, eu preciso ver o que vai ser melhor pra mim, o que eu vou conseguir fazer com isso, o que vai se adequar ao meu tipo de foto. Então, assim, eu fiz isso e eu entendi um pouco mais, né, dos modos e tudo mais, só que assim, até hoje eu fico testando, porque são muitas coisas. Se a gente não usar o que a câmera oferece pra gente, se a gente não entender o que a câmera oferece, a gente não consegue usar o máximo dela. Então, se você aí tá olhando esse vídeo falando, meu Deus, mas eu nem sei direito o que é abertura, velocidade, nem entendo direito, meu, pegue sua câmera e teste. Coloca ali uma luz, pega uma vela, pega alguma coisa que se mexa, pega seu cachorro, seu gato, pega a sua câmera e fique testando esses modos, porque você só vai entender isso de fato e saber a configuração que você deve usar para determinada situação quando você testar. Você precisa pegar na mão e entender com a câmera também, sabe? Eu só falando aqui, não vai ser uma coisa que vai fazer isso na sua mente, transcender, você não vai. Você precisa testar, certo? E uma dica muito especial é leia o manual da sua câmera. Por quê? Gente, eu adoro ler manuais, na verdade, e quando eu peguei a minha primeira câmera, que foi a 60D, eu já tinha visto inúmeros reviews dela no YouTube, e eu falei, nossa, eu preciso muito ler esse manual pra ver tudo que eu posso fazer com ela. E aí eu descobri várias coisas e tal, beleza. Depois de ler o manual, eu fui testando ao mesmo tempo ali. E quando veio a 6D na minha mão, eu falei, meu, agora eu consigo fazer muito mais coisa. Então eu descobri que na 6D eu consigo fazer a dupla exposição, que você coloca ali, sei lá, eu quero fazer 2 cliques, e aí eu faço aquela dupla exposição, que os 2 cliques eles vão se juntar, sabe? Meu, dava pra fazer muitas coisas legais. Então, assim, eu tô nesse processo agora ainda com a R6, sabe? Então, meu, ler o manual, testar todos os menus, sem ter medo de zoar a câmera, sabe? Porque, assim, não espere você precisar mudar alguma coisa e não saber. Quando você tá aí em sintonia com o seu equipamento, você sabe tudo que ele vai te dar, tudo que ele... ou não vai, né, no caso das de entrada que a gente sofre. Então, você sabe todas as limitações, você sabe até onde você pode ir, sabe? E conhecer os modos e os atalhos e deixar a câmera fácil de você fotografar também é uma coisa que facilita muito na sua fotografia. Por exemplo, na Paula esses dias, tava lá fotografando com a R6 e aí a gente tá com uma lente que tá muito ruim e aí essa lente eu só consigo fotografar no one-shot. E aí eu fui lá e mudei o modo de foco pra one-shot e não avisei na Paula que eu tinha mudado. E aí eu falei, preciso ir no banheiro, pegue aqui a câmera, faz essa apresentação que eu chego na segunda. E aí, gente, na Paula, não sabia o que tava acontecendo na câmera, né, na Paula? Desespero. Eu imagino o seu desespero, amiga, porque daí... E eu fui na velocidade, fui no ISO, fui não sei o quê, e a menina corria, ele não focava. E aí, tipo assim, tava acontecendo uma coisa ali que a gente precisava tá fazendo foto e na Paula tava ali, gente, o que tá acontecendo aqui? E eu não falei pra ela que eu tinha mudado. E a gente nunca muda isso, né? Agora ela sabe que eu mudo, né, no caso. Mas aí, se eu tivesse avisado ou na Paula tivesse um pouquinho mais de experiência com a R6, ela ia entender que, pô, eu tô com o dedo no meio do botão e o foco não tá acompanhando a menina, então o erro está no foco. E na Paula mudou a velocidade, daí subiu velocidade à toa, a foto ficou escura. Gente, mas enfim, então a gente só consegue saber o que tá errado, se alguma coisa desconfigurar, se a gente conhecer nosso equipamento também, sabe? Então, meu, fique aí com o seu equipamento, teste o máximo que você puder, porque na
na hora de um trampo de verdade, se uma pessoa te pedir uma foto em longa exposição, você vai saber fazer? Óbvio que tem pessoas, as pessoas também podem não saber o que é isso. Mas, por exemplo, você tá indo pra sai de férias e aí você precisa fazer... Precisa não. E aí você quer fazer uma foto de uma cachoeira, por exemplo. Gente, tem fotos lindíssimas de cachoeira que são feitas com longa exposição. Quando o céu tá estrelado, eu sempre faço foto em longa exposição. Mas eu faço isso porque eu sei que o meu equipamento é capaz de fazer isso, sabe? E muitas vezes as pessoas nem sabem disso, nem sabem que você pode deixar 30 segundos o seu obturador aberto, captando luz, tá ligado? Então, assim, fotos em longa exposição é uma coisa super legal, super diferente. Várias pessoas que trabalham, inclusive, com paisagens, com fotografia de locais, enfim, fazem isso. E dá pra você fazer muita coisa, não só focado na fotografia esportiva, mas alguma coisa mais criativa, que você curta mesmo e entenda o que o seu equipamento é capaz. Porque, dá pra fazer coisas assim com fotografia esportiva. Você pode fazer usando luz mesmo, a pessoa pode ficar parada e você faz um monte de luzinha em volta dela e o sensor vai captar essa luzinha, sabe? Enfim, é que eu penso uma coisa e as pessoas não vão conseguir ver o que eu tô pensando, né? Mas daí, é isso. Se você nem sabe o que é longa exposição, pega o seu obturador e bota no mínimo, que aí você vai entender, sabe? E aí, óbvio que longa exposição você precisa de um tripé, porque senão as fotos tremem, então... Mas isso é papo pra outro vídeo aí. Mas enfim, o ponto que eu queria trazer é teste o seu equipamento, sabe? As configurações que eu uso aqui, vocês ficaram sabendo que eu uso o foco assim, assado, mas teste e veja o que você consegue, até onde o seu equipamento pode ir e o que é melhor pra você, na sua área, na sua fotografia, beleza? Então, minha gente, se você curtiu esse vídeo, não deixa de se inscrever nesse canal, deixar o seu like aqui e me contar aqui nos comentários quais as configurações que você usa. É mais ou menos próximo disso? Você usa o seu ISO lá em cima ou você não consegue passar de 6400? Como é que funciona aí com você, com a sua câmera? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E é isso, um beijo, até a próxima.